Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 24 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 92.800 dólares americanos, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de 0,2%. De qualquer forma, ao longo da última semana, o Bitcoin está com uma alta superior a 2 dígitos. Nos últimos 7 dias, o Bitcoin valorizou 10,37%. Alta similar nessa última semana que o Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, também está vendo. Ao longo dessa última semana, o Ether valorizou 11,2% e nesse instante está em 1.758 dólares americanos cada unidade, com uma pequena queda nas últimas 24 horas de aproximadamente 2%. A gente vai ver que o mercado cripto, de uma forma geral, está de novo apontando para baixo, pelo menos levemente para baixo. A gente vê Chainlink caindo 3%, Solana caindo 0,5%, o token XRP emitido pela Ripple caindo mais de 2,5%, o Ether também caindo 2%. Isso porque o cenário macroeconômico que a gente tem tanto debatido aqui ao longo dos últimos episódios, que a gente estava falando que estava numa calmaria, numa frágil, mas ainda assim uma calmaria, tudo foi por água abaixo de ontem para hoje. A China declarou que não está em negociações com os Estados Unidos sobre a questão de tarifa e que se os Estados Unidos quiser uma redução, eles vão ter que derrubar unilateralmente, que depois Pequim vai reavaliar a questão tarifária. Então, não tem nenhuma negociação em andamento, de acordo com a China, mas de acordo com a Casa Branca tem. E isso, naturalmente, traria ainda muita incerteza para o mercado. Afinal de contas, a Casa Branca estava dando rumores, estava dando indícios de que uma eventual negociação já estava em andamento e até mesmo um eventual desfecho já estava próximo. Agora, aparentemente, nada disso de fato vai acontecer, pelo menos não num período curto de tempo. E era claro que isso traria volatilidade para o mercado. E é justamente isso que a gente está vendo. No mercado cripto, a gente está vendo as principais criptomoedas em queda ao longo dessas últimas 24 horas. No mercado acionário, que abriu há cerca de 1 hora o mercado dos Estados Unidos, no dia de hoje, no dia 24 de abril, a gente já vê o S&P 500 tentando se recuperar. Ele começou mais no vermelho, o pre-market estava no vermelho, agora ele está começando a tentar se recuperar. Está com uma alta de 1%, mas diversas empresas tradicionais e importantes estão no vermelho, especialmente a parte aqui de comércio de varejo. O Walmart está no vermelho, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, a Nasdaq está no verde, com uma alta de 1,42% até o presente momento, e Dow Jones também com 0,4% de alta. Mas, de qualquer forma, a gente no dia de ontem conseguiu ver dois cenários muito diferentes nos ETFs. No ETF de Bitcoin Spot, a gente voltou a ter um dia de fortíssimo inflow. A gente teve uma entrada de 10.755 BTC. A analogia que eu sempre faço: mineração diária, 450 Bitcoin. Só o produto de ETF pegou muito mais de 20 dias de mineração. Isso é muito simbólico para o mercado e isso traduz a força que o Bitcoin tem atualmente, inclusive com varejo. Afinal de contas, a gente sabe que muitas empresas, muitos institucionais utilizam esse dispositivo dos ETFs para conseguir comprar Bitcoin, mas a gente sabe também que grande parte dos compradores desses ETFs são investidores tradicionais, pessoas que não têm tanta familiaridade com cripto, mas que querem mesmo assim comprar Bitcoin. E o Bitcoin conseguiu fechar o dia de ontem, mais uma vez no verde, apesar de todas essas incertezas rondando o mundo. Já o ETF de Ether Spot não aconteceu a mesma coisa. Se antes de ontem, no dia 22 de abril, a gente teve uma entrada bastante considerável de mais de 24 mil unidades de ETH, no dia de ontem, a gente teve uma saída total bastante considerável também, de mais de 13.600 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 23,9 milhões de dólares. Ou seja, somando dia 21, 22 e 23, somando essa semana, a gente já tem novamente uma semana no vermelho para esse produto, para o ETF de Ether Spot. Então, o Ether, pelo menos o produto de ETF do Ether, não está conseguindo corresponder ao mercado e está tendo saída semana após semana. E de forma surpreendente, no dia de ontem, quem liderou as saídas foi o ETF da BlackRock, não foi o ETF da Grayscale. A gente costuma ver o ETF da Grayscale liderando justamente por conta das taxas de administração, que são muito elevadas. Mas no dia de ontem não foi isso que aconteceu, foi o da BlackRock, ou seja, eram pessoas que de fato tinham comprado o ETF de Ether pensando no longo prazo, só que agora resolveram, por qualquer motivo que seja, descarregar, talvez esperando assim
o melhor entendimento do que vai acontecer no mercado para poder voltar, quem sabe. Dando continuidade no giro Bitcoin, no dia de ontem a gente teve pela primeira vez o Bitcoin entrando no top 5 dos maiores ativos do mundo. Então, no dia 23 de abril de 2025, pela primeira vez na história, o Bitcoin ultrapassou o Google, a Prata e a Amazon e se tornou o quinto maior ativo em capitalização de mercado. Nesse momento, o S&P 500 estava em queda e o Bitcoin estava ali na casa dos 94.200 dólares americanos cada unidade. Mas, de qualquer maneira, o cenário mudou um pouco de ontem para hoje. O Bitcoin ele voltou para a 8ª posição, ele voltou a ser ultrapassado pela Amazon, pela Google e pela Prata, está figurando ali na 8ª posição, só que está de fato bem perto, por exemplo, da Prata nesse instante. Enquanto a capitalização de mercado do Bitcoin está na casa de 1,85 trilhão de dólares, a da Prata está em 1,87 trilhão, ou seja, está muito próximo. Parece ser questão de tempo até o Bitcoin de fato conseguir ultrapassar a capitalização de mercado da Prata de forma definitiva. Ontem, essa ultrapassagem que aconteceu foi muito rápida, foi algo muito momentâneo, mas de qualquer maneira é algo muito simbólico. Afinal de contas, é a primeira vez na história que o Bitcoin, uma criptomoeda, se torna o quinto maior ativo financeiro do mundo. E isso é só o início, né? Se a gente for comparar realmente a capitalização de mercado dos principais ativos, a gente vai ver que ainda tem muito dinheiro para fluir para o Bitcoin. Eu uso um traqueamento de market cap que é chamado Infinity Market Cap e ele monitora cerca de 18 mil ativos. E desses 18 mil ativos, se a gente somar toda a capitalização de mercado, dá cerca de 149,6 trilhões de dólares. E a capitalização de mercado do Bitcoin é 1,85 tri. Se a gente somar as principais criptomoedas de uma forma geral, dá aproximadamente 2,9 tri. Então, com isso, a gente consegue ver que ainda tem um longo caminho pela frente, ainda tem muita chance de entrada de dinheiro no mercado cripto. E isso, naturalmente, tem uma tendência de causar uma valorização nas criptomoedas, pensando no longo prazo. E pensando também nas criptomoedas, nas principais criptomoedas, vale a pena ressaltar a resiliência que o Bitcoin está tendo ao longo desse momento de crise macroeconômica. A gente está vivendo uma grande trade war mundial, players como Estados Unidos e China estão se confrontando com tarifas gigantescas na importação de ambos os países. E mesmo assim, o Bitcoin está conseguindo cair menos muitas vezes que as principais ações, do que os principais papéis das empresas do mundo. Isso é bastante simbólico, porque a gente não viu isso, por exemplo, naquele crash que a gente teve da pandemia da Covid-19, no Corona Day. E agora a gente está conseguindo ver. Então, a cada crise que passa, parece que o Bitcoin está cada vez mais resiliente, o que é uma excelente notícia. Mas, de qualquer forma, isso é uma excelente notícia para o Bitcoin. Outras altcoins não estão conseguindo serem tão resilientes assim. Então vale a pena a gente ficar bastante atento com o que está acontecendo no mercado. Dando continuidade ao episódio de hoje, a PayPal, uma gigante de pagamento global, tem uma stablecoin de dólar americano, a PYUSD. E agora, para tentar fomentar a utilização da PYUSD, eles vão oferecer um rendimento de 3,7% sobre os saldos mantidos da sua stablecoin. De acordo com o relatório da Bloomberg, publicado no dia de ontem, um representante do PayPal disse que a medida tem como objetivo incentivar o uso da stablecoin na empresa. O programa deve ser lançado ainda nesse verão do hemisfério norte, ou seja, nesses próximos meses, e as recompensas também serão pagas em PayPal USD, que é justamente o PYUSD. Usuários poderão trocar PYUSD por moeda fiduciária, gastá-lo ou enviá-lo para outros usuários. As recompensas serão acumuladas diariamente e pagas mensalmente. A empresa espera que esse recurso leve a um maior uso de pagamentos em stablecoin e cripto na sua plataforma. Vale ressaltar que a PYUSD conseguiu atingir uma capitalização de mercado de $1 bilhão pela primeira vez nesse mesmo período de 2024, mas nesse momento está em cerca de 870 milhões de dólares, ou seja, teve uma queda de utilização no período de um ano. Então o objetivo do PayPal é que mais usuários utilizem a sua stablecoin. E a gente sabe que a questão de utilização de stablecoin é um tema central para muitas empresas, inclusive muitos países, afinal de contas. A stablecoin é uma forma barata da pessoa conseguir se expor em qualquer ativo que seja. No caso do PayPal USD, em dólar americano, em USD. Vamos ver se essa estratégia do PayPal vai dar certo, se vai atrair mais usuários, mas de qualquer maneira é sim uma estratégia muito interessante. E para fechar o episódio de hoje,
Uma notícia rápida sobre a Metaplanet. A MicroStrategy asiática anunciou a compra de mais 145 unidades de Bitcoin e com isso eles atingiram a marca de 5.000 BTC. A grande verdade é que a Metaplanet está acumulando como se não houvesse amanhã. E a gente está vendo também diversos institucionais, diversas empresas ao redor do mundo fazendo exatamente a mesma coisa. Se eu tivesse que resumir todo esse movimento em uma frase, eu falaria que o Bitcoin é de fato imparável. Muito obrigado pela sua companhia e se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal. Está escutando a gente no Spotify, Deezer? Segue a gente, dá 5 estrelinhas no podcast, que isso ajuda muito o nosso trabalho a ter continuidade. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!